Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB, sou professor de Direito Tributário para o exame de ordem e hoje nós vamos resolver aqui uma questão que já foi cobrada pela FGV nas provas da OAB, certo? Vamos resolver essa questão e o assunto dela, pessoal, se refere aqui à lei complementar. Pessoal, ao tratarmos da lei complementar, é interessante nós visualizarmos a seguinte questão. Vem comigo. Vamos para o quadro. É o seguinte, essa questão já foi cobrada no 20º exame, certo? 20º exame da OAB. E é o seguinte, o Estado alfa, veja bem, o Estado alfa institui por lei complementar uma taxa, certo? Então o Estado instituiu uma taxa por meio de lei complementar, correto? Ok. Pela prestação de serviço público específico e divisível. Ok. Posteriormente, a alíquota e a base de cálculo da taxa vêm a ser modificadas por meio de lei ordinária, preste atenção, que as mantém em patamares compatíveis com a natureza do tributo e do serviço público prestado. A lei ordinária, que alterou a alíquota e a base de cálculo, essa lei ordinária em questão, ela é integralmente inválida, pois lei ordinária não pode alterar lei complementar? Não, ela não é inválida, né, pessoal? Ela não é inválida. É o seguinte, vamos entender. Esta taxa, não há vedação na Constituição Federal. A instituição de taxas não é um tema vedado, reservado, melhor dizendo, à lei complementar. Consequentemente, as taxas podem ser instituídas por meio de lei ordinária, tá certo? Podem ser instituídas por meio de lei ordinária. Então é o seguinte, esta lei, certo? Complementar, que instituiu a taxa, ela é materialmente ordinária. Então uma lei materialmente ordinária, certo? Ela pode ser alterada por outra lei ordinária. Correto? Então, a alteração da alíquota e da base de cálculo da taxa em questão, ela pode ser efetuada, ela pode ser alterada, por meio de lei ordinária. Não é necessário que haja ali a edição de uma lei complementar, porque o assunto não foi reservado à lei complementar. Correto, pessoal? Então, esta lei que alterou, esta lei ordinária que modificou a taxa, esta lei ordinária, ela não é inválida. Certo? Ela não é inválida, ela produz ali o efeito de alterar aquela taxa, porque como dissemos, é uma lei, a lei que instituiu essa taxa é uma lei materialmente ordinária. Então preste atenção, analisando as demais alternativas. Bom, letra A, claro, está errada porque a lei não é integralmente inválida. Ela é parcialmente válida, letra B, apenas no que concerne a alteração da base de cálculo, pois a modificação da alíquota só seria possível por meio de lei complementar. Com base no que nós comentamos, pessoal, também estaria incorreta. Letra C, ela é parcialmente válida, apenas no que concerne a alteração da alíquota, pois a modificação da base de cálculo só seria possível por meio de lei complementar. Também está incorreta, certo? Letra D, essa lei ordinária ela é integralmente válida, pois a matéria por ela disciplinada não é constitucionalmente reservada à lei complementar. Perfeito! Letra D é o gabarito da nossa questão, correto? Então, se a taxa foi instituída por lei complementar, mas a Constituição não reservou esse tema à lei complementar, esta lei complementar instituidora, ela é materialmente ordinária. E se ela é materialmente ordinária, outra lei ordinária pode modificar os termos dessa lei, certo? E quais seriam esses termos que foram alterados? A base de cálculo da taxa, a alíquota dessa taxa, então não há qualquer vedação nesse sentido. A lei é completamente válida, tá certo, pessoal? Ok, vamos aproveitar aqui o ensejo para fazermos uma revisão teórica sobre este assunto. Acompanhe comigo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Quais são as principais matérias reservadas à lei complementar? A gente viu aqui que foi a instituição de taxa não é reservada à lei complementar, certo? Mas veja bem, quais são os papéis da lei complementar em matéria de direito tributário, certo? Em matéria tributária.
Bom, a lei complementar tem um importante papel aqui, né, de resolver ali, dispor, né, sobre conflitos de competência entre os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? Ela tem ainda também a função de regular limitações ao poder de tributar. A lei complementar, ela regula limitações ao poder de tributar, ok? Além disso, ela estabelece normas gerais em matéria de legislação tributária, certo? E aí, nesse estabelecimento de normas gerais acerca de matéria de legislação tributária, ela vai tratar ali sobre decadência, prescrição, lançamento, obrigação tributária, vários fatores ali envolvendo lei complementar. E aí você me pergunta, professor, onde estão previstas essas normas gerais? Aí eu te digo o seguinte, no Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966. Mas, professor, o Código Tributário Nacional, ele foi editado como uma lei ordinária. E por que está tratando de temas reservados à lei complementar? A resposta é a seguinte, pessoal. Preste atenção nisso aqui, ok? Pode cair no próximo exame da OAB, tá? O CTN, ele foi, claro, formalmente editado como uma lei ordinária. Mas ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar. Ele não é uma lei complementar, mas ele tem ali o conteúdo que hoje, na nossa Constituição, ficou reservada à lei complementar. Então foi uma norma recepcionada, uma norma, né, pré-constitucional, recepcionada com status de lei complementar. Para alterar o texto do CTN, aí vem a pergunta, é necessário a lei complementar? Sim, porque está tratando de temas reservados à lei complementar pela nossa Constituição, nossa atual Constituição de 88, ok? Então vamos gravar isso aí, vamos memorizar esse detalhe acerca do CTN, tá certo? Veja aqui mais uma situação interessante, é que dentro desse estabelecimento de normas gerais, certo? Dentro do estabelecimento de normas gerais, ficou ainda definido que cabe à lei complementar definir fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte dos impostos previstos na Constituição Federal. Professor, isso significa que todos os impostos vão ser instituídos por lei complementar? Não. O que o CTN vai estabelecer, né, e esses fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, na maior parte dos casos estão previstos no Código Tributário Nacional, o que ele vai estabelecer, veja aqui o que eu disse, ó, normas gerais. Então ele vai disciplinar ali normas gerais que não podem ser contrariadas pelos entes quando da instituição daquele imposto. Então, o caso do IPTU, temos lá a definição de fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes do IPTU, certo? O município, quando vai efetivamente instituir o IPTU, não pode contrariar as normas gerais previstas no Código Tributário Nacional. Correto? Ok. Mas aí vem a pergunta, então nenhum tributo precisa ser instituído por lei complementar? Sim, temos 4 casos na Constituição Federal. Vem aqui comigo, vamos visualizar agora. Pessoal, existem sim tributos que devem ser instituídos por lei complementar, tá? São eles, veja bem, empréstimos compulsórios, certo? Os empréstimos compulsórios, que vão ser cobrados ali, né? Eles constam lá no artigo 148 da Constituição Federal, né? Vão ser cobrados ali em caso para atender despesa extraordinária decorrente de calamidade pública, né? Guerra externa ou sua iminência, e também no caso de investimento público de caráter urgente, relevante, interesse nacional. Tá certo? Artigo 148 da Constituição é uma competência apenas da União, ok? Apenas da União. Empréstimo compulsório, apenas a União pode instituir, ok? Continuando. Imposto sobre grandes fortunas. Mais um tributo, mais um imposto de competência da União, ok? Então, o IGF, quando for instituído, será instituído por meio de lei complementar, certo? Temos ainda os impostos residuais. Impostos residuais são aqueles impostos, né, que não foram ali, né, não constam ali no rol dos impostos de competência da União, lá no artigo 153. Eles estão no artigo 154, né, prevendo ali a competência residual da União. Quando a União for instituir novos impostos, ela vai seguir, então,
o instrumento normativo de lei complementar, certo? Devem ser instituídos por meio de lei complementar. E também as contribuições residuais para ali o financiamento da Seguridade Social, para garantir a manutenção, a expansão da Seguridade Social, é admitida ali a criação de novas fontes, tá? Então, temos aqui empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, né? Impostos residuais e contribuições residuais. Olha que interessante, todos esses tributos que devem ser necessariamente instituídos por lei complementar, eles são de competência da União. E aí, nós retornamos lá na nossa questão e lembramos, taxa deve ser instituída por lei complementar? Não, porque os tributos que devem ser instituídos por lei complementar são apenas esses 4 que nós acabamos de trabalhar aqui, tá certo? Então vamos memorizar essas 4 situações para não errar na prova da OAB. Ok, meus amigos? Ficamos por aqui então. Um grande abraço e bons estudos!